Você sabia que muitas clínicas odontológicas acabam tendo prejuízos, mesmo estando com a agenda cheia? Pois é, isso acontece porque muitos dos dentistas ou donos de consultório não sabem qual é o seu ponto de equilíbrio. Você sabe o que é o ponto de equilíbrio? Fica nesse vídeo até o final para você descobrir como ter mais lucro na sua clínica. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Priscila Queiroz da Descomplicando Empresas e nós temos a missão de ajudar a sua clínica, o seu consultório a ter mais lucro. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o ponto de equilíbrio. Você sabe o que é essa métrica, esse ponto de equilíbrio? Ele nada mais é do que o mínimo que você precisa faturar para estar no 0 a 0. Eu costumo dizer que o ponto de equilíbrio ele é uma das métricas fundamentais de qualquer empresa ou consultório, porque você precisa ter bem claro quais são as suas despesas fixas para você estipular metas mais assertivas no seu consultório, na sua clínica, para que o seu faturamento cubra tanto as despesas fixas quanto os custos variáveis. Aliás, você sabe qual é a diferença entre custos e despesas? Se você não sabe, então assiste o videozinho que está no card ao lado ou na descrição desse vídeo, que você vai aprender mais qual é essa diferença entre custos e despesas. Mas agora vamos voltar para o que importa realmente, que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, então, nada mais é do que o mínimo que você precisa faturar para conseguir pagar todas as despesas e ainda ter lucro no seu negócio. Para deixar aqui de presente para você, eu fiz uma planilhinha muito fácil e prática para te mostrar como que você descobre esse ponto de equilíbrio da sua clínica. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais qual é a fórmula e como que você descobre esse ponto de equilíbrio. Bom, a fórmula para o ponto de equilíbrio é simples. São as suas despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Mas você sabe o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o faturamento menos os custos do seu negócio. Ou seja, por exemplo, aqui na planilha. Aqui, o primeiro ponto aqui é o ponto de equilíbrio de produto, ou seja, é o valor do procedimento, supondo que seja aí um implante, por exemplo. E aqui embaixo tem os custos variáveis desse procedimento. Então, laboratório, materiais, dentistas e tudo mais. Então, supondo aí que o seu procedimento, o implante seja R$2.000, se a gente pegar o preço do procedimento menos os custos variáveis, ele dá já a margem de contribuição desse seu produto, desse seu serviço, que no caso aqui está sendo de R$1.280, ou seja, 64% é essa margem de contribuição do seu produto. E aí, para a gente descobrir o ponto de equilíbrio, precisamos pegar as despesas fixas do seu negócio. O que são as despesas fixas? É aluguel, água, luz, internet, o seu prolabore, o salário do funcionário, todos esses pontos, e dividir sobre essa margem de contribuição. Então aqui, o ponto de equilíbrio, neste caso aqui, vemos que nós precisamos de fazer 16,29 procedimentos, ou seja, vamos arredondar para 17 procedimentos para você cobrir todas as despesas. Isso, ou seja, o faturamento, o ponto de equilíbrio para faturamento deve ser aí de no mínimo R$32.500 para que você cubra todas as despesas fixas e os seus custos variáveis e ainda ter ali um pouquinho de lucro, ok? E aqui nós temos também essa forma para fazer o ponto de equilíbrio, entender ali o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição de cada produto seu, de cada serviço seu. Tá? Então aqui você pode colocar aqui os seus serviços, os preços desse serviço e quais são os custos de cada um desses serviços.
E aí você já vai entender qual é a margem de contribuição desses serviços e automaticamente sabendo aí, vendo qual é o seu ponto de equilíbrio. E olha só que legal, aqui a gente consegue enxergar também o ponto de equilíbrio total da empresa. Então, supondo que você faça ali o faturamento de 32.500 e o seu custo variável ali, com todos esses procedimentos, seja de média de 12 mil e pouquinho, a sua margem de contribuição vai para 60%, tá? Então, ou seja, 19.623. A margem de contribuição, lembra, quanto mais alta for a margem de contribuição, melhor é para a empresa, mais dinheiro sobra para você pagar as despesas fixas e ter mais lucro. Porque a margem de contribuição nada mais é do que a margem que contribui para você pagar todas as despesas e ainda ter lucro, ok? Então, olha só, o seu ponto de equilíbrio aqui seria no mínimo R$ 34.614, ou seja, se você ainda, e aqui é um pulo do gato, você precisa ter o ponto de equilíbrio meta que a gente chama. Além do ponto de equilíbrio, ter ali uma margem para lucro, tá? Então, quanto que você quer ter de lucro na sua clínica no mês? Um exemplo aqui, R$ 10.000. Então, é o ponto de equilíbrio, mais esses R$ 10.000, esses R$ 10.000 vai estar ali no caixa da sua empresa todo mês, tá? E aí você descobre que você precisa faturar no mínimo R$ 44.614. Então, para que você vai utilizar esse ponto tão importante, é o ponto de equilíbrio? Para você reduzir desperdício, para conseguir definir metas reais na sua clínica e para você conseguir ter números mais efetivos e ter mais lucro no seu consultório, ok? Bom, essa planilhinha, lembrando, vai estar aqui na descrição, vai estar lá o link para você baixar, tá? E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, deixar aí o like nesse vídeo para que a gente consiga ajudar cada vez mais clínicas a ter mais lucro no seu negócio. Ok? Então, e sigam a Descomplicando Empresas e também, se quiser, o consultórios mais lucrativos, onde você tem muito conteúdo bacana lá no Instagram, ok? Te aguardamos lá e até o próximo vídeo.